Amém? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Nesses dias nós temos falado, aprendido, ouvido sobre crescimento para a salvação, sacerdócio, sacrifícios espirituais. E diante, né, de tudo isso que nós temos visto e ouvido e sabendo que isso deve ser fruto, né, de uma vida que Cristo está em desenvolvimento, sua vida está em desenvolvimento em nós. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de sermos perseverantes na oração e na palavra. Porque esses pontos aqui, né, sacerdócio, salvação, desenvolvimento para salvação, sacrifícios espirituais, tudo isso só é possível diante de uma vida de oração e de perseverança na palavra. Por quê? Porque dentro da palavra e dentro da oração, nós vamos desenvolvendo esse relacionamento, essa intimidade, nós vamos conhecendo mais a Deus e assim conseguimos cumprir, manifestar a altura daquilo que Ele pede para nós. Então, esse texto de Atos 6, os apóstolos estão aqui e é importante a gente prestar atenção que aqui no versículo 1 fala: e naqueles dias estava crescendo o número de discípulos. Não era um número de crentes, nem um número de membros da igreja que estava crescendo, mas o número de discípulos, de pessoas que estavam caminhando segundo aquilo que a palavra estava ensinando, segundo a doutrina dos apóstolos, né, como a Bíblia tem nos ensinado. Então é muito diferente quando só vai enchendo de números, quando as pessoas estão crescendo por estarem sendo dirigidas, orientadas, ensinadas pela palavra e correspondendo àquilo que a palavra nos ensina e demanda de nós. Então é muito importante nessa manhã nós entendermos que para nós alcançarmos tudo isso, por estarmos em construção, por sermos pedra, por ter necessidade de ser trabalhados pelo Senhor, para trabalharmos na edificação da casa de Deus, então é imprescindível que nós tenhamos uma vida de perseverança na palavra e na oração. E aqui, o texto em si, né, de forma literal, como o fato que estava ocorrendo lá, o texto fala que os apóstolos escolheram diáconos lá para que cuidasse da distribuição, né, dos alimentos, das cestas básicas lá, né, na igreja, enquanto os apóstolos iam cuidar da ministração da palavra, né, e da oração. Mas eu quero que você faça dê uma ampliada aí só no fato literal aqui que estava acontecendo. Porque qual era a condição aqui dos apóstolos, não, dos diáconos? Que eu só distribuí cesta básica, presta atenção. Só para distribuir cesta básica, olha as características das pessoas, olha o que tinha que ter no currículo. Tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então eu entendo aqui que essas coisas, né, essas características, esses itens aqui, né, para incluir no currículo aqui dos diáconos, também só eram conseguidos com perseverança na palavra e com oração. Senão a gente acha aqui que só apóstolo que tem que perseverar na palavra e na oração. Mas essas características que se manifestaram aqui nos homens que foram escolhidos é fruto de uma vida de perseverança na palavra e na oração. Então não tem separação, né? Eles só organizaram lá
né? Vocês vão cuidar das viúvas e a gente vai cuidar, né, da ministração da palavra, mas isso não significa que os diáconos também não tinham que ter essa vida de perseverança na oração e na palavra, certo? Então a gente entende aqui que essa é a responsabilidade de todos nós, independente de quem ministra a palavra, né, ou de quem não ministra a palavra. Isso tem a ver com a vida que nós precisamos desenvolver em nós, que é a vida de Cristo, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre a perseverança na palavra e na oração. O que é perseverança? Perseverança é aquilo que dura muito tempo. Perseverança é manter-se firme e constante. Perseverança é manter-se firme e parado. Parado no sentido como alguém que está de guarda, vigiando, né, para que nada aconteça ou que se perca. Perseverança é insistir. Perseverança é resistir diante de toda e qualquer situação ou circunstância. E o contrário de perseverança é parar de fazer. O contrário de perseverança é renunciar, é desistir, é deixar de insistir até que desapareça. Por isso a importância da gente entender o que é perseverança. Porque o texto fala que nós precisamos perseverar. Perseverar na oração e na palavra. E aí a gente aprende aqui que a perseverança na palavra e na oração é que vai trazer revelação de Deus para nós. É dessa forma que a gente alcança a revelação. Nós temos ouvido, né? Tem que alcançar a revelação de Deus. Deus precisa se revelar para você. Você precisa conhecer a Deus. Mas essa revelação a gente só vai alcançar através da perseverança na palavra e na oração. Outra coisa, a perseverança na palavra, precisamos perseverar na palavra e na oração, porque a revelação não é automática. Não é, eu li a palavra, já sei a revelação. Ela é progressiva. Não acontece, né? Eu li e já fiquei sabendo. É progressivo. Quanto mais você persevera, quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você se dedica, quanto mais você persiste, quanto mais você monta a guarda no sentido, né, de estar sempre ali olhando, cuidando para que tudo se cumpra de acordo com o que está escrito ali, é que a revelação vai sendo alcançada. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade, né, de alcançar a revelação ou de entender o que significa alcançar a revelação. Porque a gente lê, não entendi, vou deixar aí. Quando, né, Deus revelar, revelou. Quando alguém ministrar na igreja, eu aprendo. É através da perseverança que nós vamos alcançar a revelação. Outra coisa, desculpa aí, porque meu iPad está com vida própria agora, ele só faz o que ele quer. Aí eu tive que pôr aqui no celular, eu não estou acostumada ainda, ele também não me obedece. A perseverança na oração e na palavra, precisamos perseverar na oração e na palavra, porque oração não é só petição por necessidade. Durante muito tempo a gente achou que oração era só pedir, pedir, pedir. A oração nos leva a ver a Cristo nas Escrituras. É para isso que nós oramos. Para enxergar a Cristo nas Escrituras. E aí você vai entender mais. Você deve estar pensando aí, não, mas a Bíblia fala que tem que orar sem cessar, e se a gente não orar, então alguma coisa está errada. Né? Mas vamos construindo. Nós oramos para ver a palavra nas Escrituras. Agora complicou mais, né? O propósito das Escrituras é nos dar a conhecer a Cristo. Para você entender, isso aqui, é uma Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Na sua mão ou no seu celular aí? Tem uma Bíblia aí? Isso aqui é uma Bíblia, isso chama Bíblia. Tem 66 livros, isso é Bíblia. Aí olha aí, tem um monte de letrinha aí, não tem? Na sua também tem? Um monte de palavra aí no seu celular, tudo tem, não tem um monte de palavra? Isso é Escritura. Isso é Bíblia. Rasgadinho assim de usar, né? Antigamente falava quanto mais, né, judiadinha, porque lia bastante. Isso aqui é coisa de criança. Isso é Bíblia.
isso é a Escritura, e nós lemos, né, a Escritura na Bíblia para conhecermos a palavra, e a palavra é Cristo. Amém? A palavra é Cristo. Nós lemos as Escrituras para encontrar a Cristo, para encontrar a palavra, para que a palavra nos seja revelada. Cristo é a palavra. E quando nós entendemos isso, quando nós perseveramos nisso, quando nós lemos a Bíblia, ela vai nos dando caminhos, nos dando direções para nós conhecermos a Cristo. Por isso Jesus disse, as Escrituras, elas dão testemunhos de mim. Apontam o caminho, apontam quem Ele é, fala dele, mas nós precisamos alcançar conhecê-lo por revelação, através das Escrituras. Então, por isso que a gente precisa perseverar na oração e na leitura da palavra. Outra coisa, quando nós só lemos, né, as Escrituras, e isso com nossa mente natural, porque antes nós éramos ensinados a precisa ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que, né, ler a Bíblia uma vez por ano, tem que decorar versículo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a gente só decorava ou só sabia tudo que tem na Bíblia. Mas quando nós só lemos a Bíblia, né, com a nossa mente natural e não conhecemos a Cristo por revelação, a palavra que é Cristo por revelação, nós corremos o risco de só aprender os princípios da palavra. E aí você pode pensar assim, mas os princípios não são ruins? Não é ruim só aprender princípios, mas não é o alvo. Nós não estamos, né, para aprender só princípios, nós estamos para conhecer a vida de Cristo. E esses princípios nos ensinam a conhecer a Cristo e a como viver essa vida de Cristo. E nós não podemos ficar só nos princípios, porque os princípios não são ruins, mas eles não são o nosso alvo. E aí, para você entender, existe muita gente que é boa mãe, por quê? Porque a Bíblia ensina os princípios de ser mãe. Existe bom pai, porque a Bíblia ensina. Existe bom casamento, porque a Bíblia ensina. Existe bom pagador, existe bom administrador. São princípios, porque a Bíblia ensina. Mas tem um monte de gente que são perfeitos nos princípios, mas são ruins de manifestação de vida de Deus. Por isso a gente precisa alcançar a revelação de quem Cristo é. Porque Cristo Ele não é os princípios. Os princípios mostram, apontam para essa vida. Por isso que a gente precisa conhecer a vida de Deus. Porque nós agradamos o Pai quando nós manifestamos a vida do Filho e não os princípios. Simplesmente sem a vida. Não são só os princípios. Mais do que os princípios, nós precisamos manifestar a vida do Cristo. Amém? Por isso eu disse que manifestar os princípios não é ruim, mas eu preciso ir além dos princípios. Eu preciso conhecer a vida do Cristo. Você precisa conhecer a vida de Cristo. Nós precisamos conhecer a vida de Cristo. Porque é a manifestação da vida de Cristo que vai agradar o coração do Pai. Nós só manifestamos aquilo que nós cultivamos. E perseverança na vida, né, de oração e perseverança na palavra é por cultivo. É constante, é todos os dias. Precisa de investimento, precisa de tempo. E é isso que eu vou manifestar. Se eu persevero, se eu cultivo a vida de oração, a vida de perseverança na palavra, até que eu entenda, até que ela se revele, é isso que vai se manifestar. E se não há esse cultivo, não há manifestação. E é claro que o que vai estar se manifestando não vai ser de acordo com a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a Cristo. Por isso nós precisamos assumir essa responsabilidade de perseverar na oração, de perseverar na palavra, porque não tem como só simular a vida de Cristo. Ou é vida de Cristo ou não é vida de Cristo. Ou é manifestação daquilo que eu conheço ou não é manifestação daquilo que eu conheço. Porque é por cultivo. É fruto daquilo que eu faço. É fruto daquilo que eu invisto. É fruto daquilo que eu me dedico. É fruto daquilo que eu me entrego. É fruto daquilo que eu renuncio. Isso é perseverar.
até que Cristo seja conhecido. Amém? Outra coisa para a gente entender, para nós continuarmos entendendo. Oração é relacionamento. Lê aí João 15, abre aí sua Bíblia em João 15. O João 15, verso 5, é um texto bastante conhecido. Acharam aí? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês, ou se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que seca e depois é jogado fora. Por isso eu disse, né, e por isso nós temos aprendido que vida de oração, vida, né, de permanência na palavra é cultivo. É necessário cultivar, é necessário investir tempo. É necessário não só regar, mas também é necessário tirar as ervas daninhas que vão crescendo, né, junto com a palavra, junto com aquilo que não é a verdade, com aquilo que não é a essência da palavra. Por isso que é cultivo. Se a minha vida de oração e de palavra é fraca, tudo em mim será fraco. É o que Jesus está falando aqui, ó. Se vocês permanecem em mim, vocês vão dar fruto. Mas se vocês não permanecem, vai secar. Não é? Por isso que eu disse aqui, se vida de Deus desenvolvida, ela vai se manifestar de acordo com aquilo que a gente cultiva. Se eu não estou cultivando, eu não vou conseguir manifestar. Por quê? Porque eu vou estar seco. Nós vamos estar secos. E se persistir assim, pode até ser levado à morte espiritual, porque o texto fala que não serve para nada, vai ser jogado no fogo para ser queimado, é um galho seco. Está desconectado da videira, né? Não está recebendo aquilo que precisa receber, ou não está desenvolvendo aquilo que precisa desenvolver. Outra coisa, não existe espiritualidade ativa e desenvolvida em nós se tem pouca oração e palavra, porque são elas que ativam o nosso espírito. Se eu não tenho, né, uma vida ativa de oração e de palavra, a minha espiritualidade, a minha vida, né, espiritual não vai estar ativa, porque é a palavra que ativa, é a oração que ativa. Por quê? Porque é relacionamento. Não é? Isso eu acredito que não é novidade para nós, mas de tempo em tempo a gente precisa cultivar essa verdade. Não é? De tempo em tempo a gente precisa regar essa verdade. Porque às vezes pode parecer que a gente está ficando fraco, ou, né, algumas coisas começam a ficar mais difíceis, mais arrastadas, mas talvez o problema esteja aqui, na falta de cultivo da oração e da perseverança na palavra. Não é? E se nós não entendermos isso, a gente vai começar a procurar erro. É na pessoa, é no tempo, é no horário, é na condição, é na quantidade. A gente vai ficar procurando aonde que está o erro em um monte de outras coisas. Quando, na verdade, falta cultivo de oração e de palavra. Porque é isso que nos leva a conhecer a Cristo e a conhecer a sua vontade. Amém? Continuando. Orar pouco vai gerar frieza, esterilidade e morte espiritual. Olha que grave para nós. Orar pouco gera frieza, esterilidade, não dá fruto, e morte espiritual. Oração é gerar, oração é gestação. E a gente precisa ampliar um pouco esse conceito, porque geralmente quando a gente fala gerar, a gente entende gerar como coisa nova. Mas dentro desse contexto, nós não vamos gerar coisa nova, nós vamos gerar o que já é. Nós vamos gerar o que já está, que é Cristo em nós. Amém? E que só precisa se manifestar. Mas não se manifestou ainda por quê? Porque a gente ainda não conhece. Por quê? Porque não persevera na palavra e na oração para alcançar a revelação do que é, ou de quem é.
Então, oração é gerar. Oração é trazer a existência, oração é manifestar aquilo que já é, que já está, que nós já temos, que nós já possuímos, que Cristo já criou, já providenciou para nós. O livro de Efésios fala que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais. Tudo que você for precisar, Cristo já providenciou para nós. Tudo que nós precisamos, todas as respostas que nós precisamos, estratégias, recursos, tudo que nós precisamos já foi alcançado, já foi liberado para nós. Então a oração vai trazer à existência todas essas coisas. Mas se nós não entendermos, aí a nossa vida de oração vai ser uma vida de petição. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, estou precisando disso. Senhor, sabe aquela coisa lá? E a gente vai ficar levando nossa vida assim, sendo que as coisas já estão prontas. Só precisamos gerar para acessar. Amém? Mas isso a gente só vai alcançar perseverando na palavra e na oração. Porque aí tudo isso vai se tornando natural para nós. Todos os dias isso vai ficando claro para nós. Por isso da perseverança. Eu tenho que insistir, eu tenho que continuar, eu não posso parar. Amém? Dentro disso de gerar, o livro de Daniel fala que quando Daniel se propôs a orar, a Bíblia fala que a resposta já veio no primeiro dia. Só que ele perseverou até o dia que se manifestou. Não é? Só que às vezes a gente já tem resposta mesmo, então já para de orar, ou não persevera, ou não continua firme naquilo que foi proposto fazer. Por isso que a gente precisa gerar no sentido de já trazer o que já é, o que já está. E a gente precisa ter essa consciência de que em Cristo tudo já é, tudo já está, só precisa se manifestar. Amém? A oração sustenta a igreja, a família, a sociedade, os filhos do reino, e etc, etc, e etc. Abre a sua Bíblia em Efésios 6. É outro texto bastante conhecido. Efésios 6, 11. Não é 11 não, é 18. Efésios 6, 18. Olha que o texto diz: orem no Espírito, em qual ocasião que é para orar? Em todo tempo, em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Com toda a oração e súplica no Espírito, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por quantos santos aí que é para orar? Quantos santos? Todos os santos. E a gente precisa entender isso, porque a oração faz parte da nossa vida. A gente cultivou também essa ideia de que a gente precisa separar tempo para orar, precisa separar tempo para ler a Bíblia, mas o texto fala aqui: ora em todo tempo no Espírito. Eu paro para fazer outras coisas, mas eu continuo sempre em oração, orando no Espírito. E às vezes a gente não se vale, né, dessa ferramenta, porque às vezes a gente acha assim: não tive tempo de orar, trabalhei o dia inteiro, estou ocupado com isso, estou ocupado com aquilo, não tive tempo. Mas a oração é no Espírito, é o tempo todo, em todo momento, em todo momento, em todo momento, e em todas as ocasiões. A gente se condicionou a orar só quando acontece alguma coisa, não é? A gente se condicionou a orar quando tem algum problema, quando tem uma situação que precisa ser resolvida. Nós, Ninho das Águias, estamos tendo, né, não experiências, né, mas situações têm acontecido ultimamente que de tempo em tempo nós somos acionados para orar. Ora por tal situação, ora por tal circunstância, ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo. Mas se a gente não tem essa vida de atividade não, né? Essa vida de constância na oração,
Ai, vou ter que orar por tal coisa. Ai, de noite quando eu for orar, vou orar por esse pedido que está aqui. E pior do que isso, a gente pode se condicionar a achar, né? Porque geralmente o pedido vem por o grupo no WhatsApp, pelo que precisa orar, que é só mais um recadinho de grupo. Não é? E a gente se condiciona a responder, vou orar, estou orando, orarei daqui a pouco, quando tiver tempo, estou ocupada agora, daqui a pouco eu oro. E o texto fala, ora em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Amém? Em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E por todos os santos. Não é só por quem está em situação difícil, não é só porque... não é só para quem está passando por problemas, não é só por quem está passando por dificuldades, não é só por quem está passando por aflições. Orar por todos. E orar o quê? Orar a palavra. Amém? Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, porque nós precisamos orar a palavra, declarar a palavra, declarar o que já é, como eu falei aqui. Senhor, faz isso por fulano. Senhor, faz isso por ciclano. Senhor, faz isso pelo Beltrano. Já está tudo feito. Eu só tenho que declarar o que já está feito. Amém? Por isso a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa conhecer as Escrituras. Precisa conhecer, alcançar a revelação da palavra. Alcançar a revelação de Cristo nas Escrituras. Obrigada, Jonas. A oração sustenta a igreja, a família, a sociedade, os filhos do reino. Não orar é não depender de Deus. Porque se orar é depender de Deus, não orar é não depender de Deus. Se eu não oro é porque eu não dependo de Deus. Não é? Se eu não oro é porque eu não dependo de Deus. Vida com Deus é vida de dependência. E ela se constitui por meio de oração e da palavra. Precisamos aprender a depender de Deus e manifestar essa dependência. As coisas que nós temos vivido, elas precisam ter sido alcançadas pela oração. E que é fruto dessa dependência. E a oração, né, que é fruto dessa dependência de Deus, vai trazer precisão no tempo que as coisas precisam ser feitas, no modo que as coisas precisam ser feitas, né, na dimensão que as coisas precisam ser feitas. É isso que é depender de Deus. Se eu não entendo, né, a oração ou esse relacionamento com Deus como dependência, eu vou fazendo as coisas do meu jeito, do meu modo. E aí quando dá errado, aí eu recorro para Deus. Eu vou fazendo as coisas do meu jeito, do meu modo. E aí quando eu penso que deu certo, eu chamo Deus para abençoar. Só para abençoar, porque eu já fiz, aí Deus vem e só abençoa. Oração é dependência. A gente precisa expandir também o entendimento do que é depender de Deus. E isso é muito sério. Se a gente não ora, é porque a gente não depende de Deus. Na verdade, a nossa ação manifesta isso, que a gente não depende de Deus. Porque eu posso até falar, né, no meu vocabulário, que eu dependo de Deus, minha dependência está em Ti. Mas se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, e é na perseverança, né, dessas ações que eu manifesto e que eu conheço a Cristo, fica claro que eu não dependo dEle. Não é verdade? Se as coisas que nós temos alcançado ou vivido não são alcançados por fruto da oração, que é fruto dessa dependência, é só força do braço. E as coisas do reino não se alcançam por força. As coisas do reino não se manifestam por força. Abre um texto aí comigo, João 6. João 6, não é João 6, espera. É isso mesmo, João 6,15.
Olha o que diz o texto. Sabendo Jesus, depois que Jesus multiplicou os pães, a multidão veio atrás e todas essas coisas. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não ia ser rei mesmo? Não é? Ele já sabia que ele era rei, ele ia ser rei mesmo. Já que eles estão querendo, já vamos encurtar o caminho e pronto, vira rei, está resolvida a questão. Mas o texto é bem claro. Eles queriam proclamar Jesus rei à força. Fora do tempo, fora da precisão, fora do momento. Fora das coisas que precisavam se cumprir, fora das coisas que precisavam se manifestar. E Jesus se retirou e Jesus se afastou. Por isso a gente precisa ter essa percepção da palavra. Por isso a gente precisa ter essa percepção dessa vida de oração, para aprender a não só conhecer a voz de Deus, mas também aprender a discernir a voz de Deus no meio de um monte de outras vozes. Porque às vezes há vozes que a gente pensa que é a voz de Deus, mas que estão nos condicionando a fazer coisas à força. Força do braço. Fora do tempo de Deus, fora da hora de Deus, fora da precisão do tempo de Deus. E as coisas no reino não se alcançam à força. É por entendimento, é por revelação, é por precisão. Amém? Quem ora se torna comprometido, assíduo, íntimo de quem vai ouvir a oração. Porque a gente tem mania de falar que a oração é poderosa, mas poderoso é quem vai ouvir a oração. A oração só vai declarar o que já é, o que já está. Amém? A oração nos faz íntimos de quem vai ouvir. A oração, ter essa vida, de perseverança, vai nos tornar conhecedores da palavra, que é Cristo. Vai nos tornar determinados, responsáveis. Quem ora, sabe que as circunstâncias não afetam o propósito, mesmo que as circunstâncias se mostrem contrárias. Mas quem ora e persevera na palavra, sabe que as circunstâncias não vão afetar o propósito. Outro texto aí, abre sua Bíblia em Atos 12, para você entender isso. Atos 12. Acho que é o verso 5. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava fazendo o quê? Dormindo entre os soldados que o prenderam. Quem dorme? Estando preso no meio das circunstâncias adversas, no meio da gritaria da situação. Quem não ora, não dorme. Não é? Fala aí para o irmão que está do seu lado. Quem não ora, não dorme. Jesus dormiu? Não dormiu na tempestade? Davi falou, eu deito e durmo. O Salmo 5. Davi falou, eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor comanda tudo. E isso não significa que não tinha circunstâncias para tirar o sono. Se as circunstâncias têm tirado o seu sono, precisa orar mais, irmão. Não é? Não adianta tomar remedinho para dormir que não vai funcionar. Não é? Se as circunstâncias têm tirado o sono. E o texto ainda fala aqui, na noite anterior, que ele ia ser levado para julgamento, ele dormiu. Quem dorme sabendo que no outro dia pode ser enforcado, preso, decapitado, sei lá, quem dorme? A gente não dorme quando tem conta para pagar no outro dia, que dirá, não é? Mas sabe o que é isso? Falta de oração. Falta de perseverança na palavra. É isso que tira o sono. É isso que tira a nossa segurança. É isso que interfere na segurança que a gente precisa ter no cumprimento do propósito. Por isso eu falei aqui, quem ora sabe que as circunstâncias
e circunstâncias a gente sabe que são externas, não afetam o propósito. Mesmo que no outro dia você vai ser julgado por alguma coisa, você vai conseguir dormir tranquilo. E esse dormir tranquilo é você estar seguro em Deus. Amém? Porque tem gente que até dorme no meio da circunstância, mas dorme porque não está nem aí. Aconteça o que acontecer, não é verdade? Posso fazer nada mesmo, vou dormir. Mas quem descansa no Senhor, quem depende de Deus, consegue dormir seguro, porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Não deixe que as circunstâncias externas tirem o seu sono. Não deixe que as circunstâncias externas te façam perder a segurança, perder a dependência no Senhor. Amém? Porque são só circunstâncias externas e elas não podem interferir no propósito. Ainda dentro disso, orar vai me ajudar a compreender que há prisões que não vão me deter por muito tempo, porque a gente sabe quem nós somos. O Paulo e Silas foram presos só por um tempo. O Daniel foi preso só por um tempo. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego foram presos só por um tempo. Até o Pedro aqui ficou preso só por um tempo. Então, quem ora sabe e compreende que as prisões não vão nos deter por muito tempo. Amém? E ao contrário disso, quem não ora e não persevera na oração, vai ter dificuldade de saber quem é. Se tem dificuldade de saber quem é, vai ter dificuldade de saber por que precisa ser liberto das prisões, das circunstâncias. E se tem dificuldade de saber que precisa ser liberto das cadeias, né, das circunstâncias adversas, muito menos vai saber se está em alguma cadeia ou em alguma prisão. Porque tem gente que está presos em cadeias, em prisões da mente, da alma, e ela nem percebe. Porque ela não sabe quem é, ela não sabe, né, qual que é o propósito da vida dela, ela não sabe quem ela carrega. Mas a gente não sabe por quê? Porque a gente não persevera na oração e na palavra. Porque é a oração e a palavra que vai nos levar a conhecer quem nós carregamos. E por consequência disso, nós vamos saber quem nós somos. Amém? E para terminar, abre a sua Bíblia em Lucas 9. Lucas 9. O verso 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, e acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Eu queria que alguém que tivesse uma Bíblia mais crente que essa aqui, uma versão mais... Essa aqui é NVI, tem alguém que tem alguma antes aí? Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. Leia aí na sua, Cida, por favor. Premidos, essa é a palavra que eu quero. Vai aí. O texto que a Cida leu diz assim: Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono. Alguém já ouviu essa palavra? Ninguém ouviu essa palavra? Estavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Deus, né, e os varões que com ele estavam. Premidos significa sobrecarregados, desencorajados, pesados. Pedro e os seus companheiros estavam sobrecarregados de sono, estavam desencorajados pelo sono, estavam pesados pelo sono. Quem já se sentiu assim com sono? Fisicamente falando, né? Já? Então você entende o que eu estou falando, não é?
Pedro e os seus companheiros lá estavam premidos de sono. Não é? Se as pessoas já não te aguentam mais falar, ai, estou cheio de sono, estou cansado, morrendo de sono, começa a falar premido de sono agora, né? Aprender uma palavra nova aí. Que a pessoa vai falar assim, nossa, o que você está sentindo? Que é um remedinho? Que não vai nem saber o que é que você está sentindo. Mas ó, eles estavam sobrecarregados de sono. Eles estavam pesados de sono. Desencorajados pelo sono. Mas olha o que o texto diz. Mas eles se conservaram acordados. Permaneceram acordados. Mesmo nessa condição, eles perseveraram acordados. E porque eles se mantiveram nessa condição, a Bíblia diz que eles viram a glória de Deus se manifestando. Às vezes a gente não consegue alcançar a revelação, a gente não consegue alcançar a manifestação daquilo que a palavra está dizendo ou está nos revelando, porque a gente está dominado pelo sono. Seja físico, espiritual, emocional, intelectual, e a gente deixa a perseverança na palavra. O sono vence. Porque o problema não é sentir sono, porque o Pedro estava. Os amigos deles também estavam sentindo sono. O problema não é sentir o sono. O problema é se deixar dominar pelo sono. Esse é o problema. Porque sentir sono todos podemos sentir diante das circunstâncias, sejam elas internas ou externas. Todos nós podemos sentir. Mas o problema é a gente se deixar dominar pelo sono. E tem alguns textos da Bíblia, né, que fala que dormir, né, ou se deixar dominar pelo sono, é deixar de ver. Dormir é estar impossibilitado de ver. Dormir, quem está dormindo, né, na verdade, é comparado com quem está morto. A Bíblia fala que quem dorme é comparado com quem está morto. Lembra que a gente viu lá em João 15? Se você está desconectado da videira, você vai secando e vai morrer. Se não está aqui em cultivo, em atividade, palavra e oração, a gente pode morrer. Pode se deixar dominar pelo sono. Sobrecarregados, cansados, dominados pelo sono. Mas nós precisamos perseverar, conservar-nos, né? Permanecermos acordados, mesmo diante de toda e qualquer situação e circunstâncias externas, para que a gente alcance a revelação da palavra. O mais sensacional aqui nesse texto é que porque eles se conservaram acordados, eles conseguiram ver a glória de Deus. Tem coisas que nós não temos conseguido alcançar em Deus, porque nós não estamos permanecendo, porque nós não estamos vencendo, porque nós não estamos dominando circunstâncias externas. A gente precisa, né, para perseverar na oração e na palavra, a gente precisa deixar de fazer só aquilo que a gente gosta, para começar a fazer aquilo que é preciso. Porque a gente faz muito só o que a gente gosta. A gente investe muito tempo, investe recurso, investe disposição só naquilo que a gente gosta. E não é ruim fazer o que gosta, porque tem coisa que a gente gosta que é bom fazer. O problema é deixar de fazer o que é preciso fazer. Porque em detrimento daquilo que a gente gosta, a gente deixa de fazer o que é preciso. E por isso que a gente chega a ser dominado pelo sono. E aí a gente não alcança a ver a glória de Deus. Não alcança a ver a manifestação do Filho. Não alcança a ver a manifestação da palavra nas Escrituras. Por isso precisamos, como os apóstolos disseram, perseverar na oração e na palavra. Amém? Precisamos aprender a perseverar na oração e na palavra. Precisamos cultivar essa vida de perseverança na oração e na palavra. Porque aí sim a gente vai conseguir oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Porque aí sim a gente vai conseguir exercer o nosso sacerdócio como casa. Porque se estamos sendo edificados como casa, casa exige sacerdócio. Né? Casa demanda sacerdócio. Se a gente tem uma vida de perseverança na palavra e na oração, a gente vai manifestar o nosso sacerdócio de forma natural.
Porque às vezes parece que às vezes começa a ir fumacinha na nossa cabeça, quando o Dario começa a falar, porque o sacerdócio é isso, o sacerdócio é aquilo, sacerdócio da sua casa, sacerdócio da sua família, sacerdócio da igreja, sacerdócio da nação. Por quê? Porque não tem perseverança na palavra. O sacerdote faz o quê? O sacerdote administra a vida de Deus, o sacerdote oferece. Eu vou oferecer o quê se eu não conheço? Eu vou administrar o quê se eu não conheço? Por isso, perseverança na palavra e na oração é imprescindível para nós. Para o cultivo da nossa vida, para o desenvolvimento da nossa vida. Amém? Assim seremos livres do sono. Seremos livres do cansaço. Seremos livres de desistir de alcançar aquilo que precisamos desistir. Seremos livres de preencher as nossas vidas com aquilo que não precisamos preencher por não conhecer o que realmente preenche a nossa vida. O Wagner disse que tem um vazio dentro do homem que precisa ser preenchido, mas esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. Mas se a gente não entender isso ou não perseverar em buscar isso e em preencher isso, a gente vai preenchendo com um monte de outras coisas. Por isso que eu falei, a gente vai preenchendo com aquilo que a gente gosta. E a gente faz demais aquilo que a gente gosta. Perseverar na oração e na palavra é renunciar também um monte de coisas que a gente gosta, em função daquilo que a gente precisa. Porque nem sempre o que a gente gosta é aquilo que a gente precisa. Não é? Por isso eu disse, não é ruim gostar das coisas. É ruim deixar de fazer o que é preciso. Nós precisamos fazer o que é preciso. E perseverar na oração e na palavra é preciso. Amém? É preciso. Se queremos desenvolver a vida de Deus na essência, manifestar a natureza de Deus na essência, é preciso perseverar na palavra e na oração. Nós vamos alcançar a revelação de quem Cristo é. E assim, as coisas que nele nos são dadas a fazer, nós vamos fazer naturalmente, porque é a vida dele que estará se manifestando. Amém? A dificuldade que a gente tem de fazer coisas ou de corresponder, a algumas coisas, é porque a gente não enxerga as coisas a partir de Cristo. A gente enxerga a partir de nós. E aí, eu fazer tal coisa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. A gente começa a enxergar as coisas a partir de nós. Precisamos começar a enxergar a partir de Cristo, que está em nós. Amém? Porque assim as coisas vão fluir naturalmente. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua verdade, Senhor, que se revela de maneira simples, de maneira clara, Senhor, mas de maneira que nos leva a entender a profundidade daquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nos ensina todos os dias, como os apóstolos disseram, a perseverar na oração e na palavra. Senhor, nos leva todos os dias a não inverter, Senhor, aquilo que é essencial para nós. Não podemos ficar só com os seus princípios, que não são ruins, mas nós precisamos de você, Senhor. Não podemos ficar só com as escrituras que nos apontam quem você é. Nós precisamos te conhecer. Precisamos alcançar te conhecer. Queremos alcançar te conhecer, Senhor. Senhor, nos livra de estar longe da videira, para que nós não possamos estar secando, definhando, Senhor, e em determinado tempo chegar numa condição de que não conseguimos mais gerar nada, manifestar nada, porque estamos secos, Pai, a ponto de ser jogados no fogo, porque não temos mais nada, não geramos mais nada. Nos desperta do sono nessa manhã, Senhor. Nos desperta do sono, Pai, que nos faz insensíveis. Nos desperta do sono, Senhor, que nos faz cansados. Nos desperta do sono, Senhor, que nos faz, Senhor, achar que só estar nos cultos, ou dizer que te conhece, ou ler a palavra, Senhor, já significa dependência. Senhor, nos desperta do sono, Pai, para enxergar que depender do Senhor é deixar que o Senhor conduza a nossa vida em todas as dimensões. Depender do Senhor é deixar que o Senhor nos conduza em todas as dimensões, das coisas mais simples, Senhor, até as coisas mais complexas, Pai. Senhor, nos livra de governar nossa própria vida.
Senhor, nos livra de focar só naquilo que a gente gosta, Senhor. Porque nós falamos que temos você, nós falamos que você é o centro da nossa vida, mas ainda nós continuamos, ó Pai, alimentando nosso homem natural, Senhor. Nós continuamos, ó Pai, alimentando nossas vontades, Senhor. Não que isso não seja ruim, Pai. Ou melhor, não que isso seja ruim, mas a nossa fonte é você, nossa fonte é a sua natureza, nossa fonte é a sua vida, Senhor. O que Paulo diz em Coríntios, que a vida que nós agora vivemos não é mais a nossa vida, é a sua vida, Senhor. E nós insistimos em continuar vivendo nossas próprias vidas, Pai. Nos traz para a realidade, Pai, da Tua palavra. Talvez por ser simples, Senhor, ou por ouvirmos constantemente, Pai, a gente cai, Senhor Deus, na naturalidade, a gente se acostuma na comodidade de ouvir sempre as mesmas coisas, Senhor. Mas orar é tão essencial, Pai, como tomar água, Senhor, para a nossa vida física. Precisamos todos os dias, Senhor, precisamos todos os dias. Precisamos todos os dias, Senhor. E que a cada dia a proporção vai aumentando, Senhor, a proporção vai aumentando. Quanto mais nós vamos te conhecendo, mais a proporção vai aumentando. Mais a proporção vai aumentando, Senhor. Que todos os nossos medos, Pai, por não conseguir dormir, Pai, diante das situações, de todas as circunstâncias, ó Pai, sejam desfeitos e dissipados, Deus, pela revelação de quem o Senhor é. Porque se nós sabemos quem o Senhor é, nós conheceremos o propósito, Senhor. Se conheceremos o propósito, saberemos quem somos. Se sabemos quem somos, Senhor, saberemos por que precisamos ser livres de todas as cadeias, de todas as prisões, Senhor. E assim saberemos que podemos descansar em Ti, porque as circunstâncias externas não vão interferir no cumprimento do propósito do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra isso. Obrigado porque a Tua palavra nos revela isso. Obrigado porque a Tua palavra abre os nossos olhos para isso, Senhor. Mas mais do que isso, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Para que a gente possa alcançar, Deus, de maneira clara, de maneira prática, Senhor. De maneira aplicável, Senhor, no nosso dia, na nossa realidade, Senhor. Essa verdade, Pai. Me ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos, Pai. Ajuda a Sua igreja sobre a face da terra, Pai. Para que nós possamos manifestar a Sua vida. E só manifestamos a Sua vida quando nós Te conhecemos. Queremos Te conhecer, Senhor. E conhecer a Sua vontade. Para que nós possamos cumpri-la. Tua palavra diz que Jesus veio aqui única e exclusivamente para cumprir a vontade do Pai. A gente conhece de um monte de vontades, Senhor. Conhecemos as nossas, conhecemos as vontades das pessoas. E às vezes até fazemos as vontades das pessoas, fazemos as nossas, mas a Sua nós não fazemos. Simplesmente porque não conhecemos. Precisamos Te conhecer e conhecer a Tua vontade. Para que assim como Cristo, nós vivamos sobre a face da terra, única e exclusivamente para cumprir a Tua vontade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém, queridos? Que essa verdade seja ativada no nosso interior, porque como eu disse, não é novidade nenhuma para nós saber isso. Só que às vezes com o tempo, por falta de cultivo, a gente vai deixando isso passar e a gente começa a enxergar dificuldades, barreiras e outras coisas. Mas a essência de tudo isso é ter uma vida de oração, ter uma vida, né, de perseverança na palavra. Porque isso vai trazer, né, irrigação para a nossa vida no Espírito, para a vida de Deus que está em nós. E a gente vai conseguir ter uma dimensão de todas as outras situações a partir da vida de Deus. Amém? Que essa seja a nossa realidade todos os dias. Amém? Se você trouxe o seu dízimo,